Amém. Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Samuel, no capítulo 13. Se você tem a Bíblia física, deixa ela aberta aí em 2 Samuel, capítulo 13, nós vamos ficar mexendo na Bíblia. Você que é mais antigo da igreja e participava da escola bíblica dominical, você vai ter um flashback hoje. Você vai se lembrar desses momentos. Espero que você gostava. Mas nós vamos mexer bastante na Bíblia. Se você está no seu aplicativo, dá também. Não vai ter a mesma experiência, mas dá para acompanhar, só fica ligado para não se perder. O capítulo 13 começa com 3 personagens. Começa com 3 filhos de Davi. Para que você entenda o contexto, naquela época, até hoje ainda é na cultura oriental, em alguns ambientes da cultura oriental, a pessoa de posse, o homem que tinha posses, ele pode, em alguns ambientes, ele ainda pode ter, culturalmente falando, mais esposas, tantas quanto ele possa sustentar. Na época de Davi era assim culturalmente, Deus não havia estabelecido ainda, não havia ditado as regras do matrimônio enquanto estrutura, e quando ele cita a monogamia, e nós vemos isso no Novo Testamento. Mas ali naquela época os reis tinham várias esposas, porque tinham posses para isso, e a plebe, o povo, de forma comum, normalmente o homem tinha uma esposa. Davi tinha mais esposas, e ele tinha filhos com essas mulheres. Esses personagens de 2 Samuel, no capítulo 13, são 3 filhos de Davi, 2 com uma mesma mãe, e um pai, mas mãe diferente. Os da mesma mãe são Absalão e Tamar. Eles eram filhos de Davi com a mesma mãe. O outro personagem deste capítulo é Aminon. Aminon era filho de Davi, portanto meio-irmão de Absalão e Tamar, mas de uma mãe diferente. Aminon era apaixonado por Tamar, sua meia-irmã. Era uma jovem virgem, e ele ficou enlouquecido por ela e queria possuí-la a qualquer maneira. Nesse capítulo 13, no início dele, conta que ele procura um amigo, um conselheiro, que dá a seguinte instrução, diabólica, maligna, e diz para ele assim: finge que tu está doente, pede para que Davi envie Tamar para te fazer um bolo, para que recupere as tuas forças, e recuperando as tuas forças, na hora tu pula nela. Fechou? Falou com Davi, Davi libera Tamar, ela vai, faz o bolo, chega, e quando ele chega no quarto, ele pede para que todos os servos saiam. Todos os servos saem, e quando todos saem, que ele fica sozinho com ela, ele pula para pegá-la, para forçar uma relação sexual. Quando ele faz isso, e ela se dá conta do que estava acontecendo, ela fala uma frase, cara, que aperta o meu coração. Toda vez que eu leio, meu coração fica apertado. Ela diz assim, no verso 12 do capítulo 13, diz assim: porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Ela diz: não, cara, não, a gente é de Israel, a gente é do povo de Deus, a gente não faz uma loucura dessa, não faça isso, não, por favor, não caminhe nessa direção, não faça um negócio desse. Ele estava enlouquecido, ele não ouve e ele faz. Ele abusa sexualmente dela, e quando ele tem a relação sexual com ela, ele sente asco, ele sente nojo, e ele expulsa ela. E quando ele expulsa ela, ela diz assim: não, não, agora não, tu já me fez uma vergonha, tu já me fez passar uma situação terrível, não me faça uma segunda, porque teoricamente na relação sexual era a consumação de um casamento, então agora me tome por esposa, mas não me deixe passar uma segunda vergonha, que é ter sido abusada e agora ser rejeitada. E ele não tem condição, ele a expulsa. Quando Absalão, o seu irmão de pai e mãe, se inteira dessa história, ele acolhe a sua irmã, leva para morar na sua casa. E Davi, o pai, quando ouve tudo isso, a Bíblia diz que ele se indigna, e ele fala assim no verso 21, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Ele fica extremamente irado. Obviamente que ele é um pai, cara, e quando vê algo acontecendo dessa forma, um abuso dentro da sua própria casa pelos seus filhos, ele se indigna. Natural de um pai. O problema é que Davi não faz nada mais, além de se indignar. Ele não chama para conversar, ele não repreende, ele não instrui, ele não disciplina, ele não faz nada. Ele se indigna, mas não reage. Absalão, o meio-irmão, o irmão dela, meio-irmão de Aminon, diz: Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem. Ele odiava a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Verso 23.
Passados 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou a todos os filhos do rei. Chegou um momento, passado 2 anos inteiros, e Davi não tinha feito absolutamente nada. Nada. 2 anos. E ele maquinando mal, e o texto mais para frente fala que desde o dia que Aminon toma Tamar e abusa de Tamar, Absalão maquinou no seu coração fazer o que ele faz agora, 2 anos depois. No momento da festa dos tosqueadores, que era a festa da tosquia, de tosquear as ovelhas, tirar a lã das ovelhas, era um momento de festa, de celebração, de comida, bebida, e ele então chega e pede a Davi: Davi, manda todos os teus filhos, é uma festa, eu vou fazer uma festa da tosquia, manda todos os filhos. E Davi manda, e todos os filhos de Davi vão, todos, de todas as mulheres, vão para aquela festa de Absalão. E ali, cara, ele maquina o mal. Ali ele pensa e diz assim aos seus servos: quando Aminon tiver bebido bastante, vocês matem ele. E é isso que acontece. E agora nós temos uma segunda tragédia. A primeira foi um abuso dentro de casa, e agora a segunda nós temos um assassinato dentro da mesma família. De novo, Davi fica extremamente exaltado, triste. O verso 37 do capítulo 13 diz assim: Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Aimur, rei de Gesur, mas Davi pranteava o seu filho todos os dias. Absalão fugiu para Gesur e esteve ali 3 anos. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Agora passam-se 3 anos. Absalão sai de Jerusalém e vai para Gesur, e fica lá 3 anos. 2 anos do fatídico abuso, 3 anos, 5 anos desde aquilo que aconteceu. Passados 3 anos, Davi se consola daquilo. Ele processa 3 anos. Mas olha que loucura, cara. Porque no primeiro momento, Davi era um pai que estava em casa, mas era um pai ausente. Ele estava presente fisicamente, mas ele era emocionalmente desconexo dos seus filhos. Às vezes nós, pais, cara, temos tantas coisas, temos tantos projetos, temos tantos boas intenções nos nossos corações, e às vezes pensando que, cara, eu estou dando o melhor para os nossos filhos, é casa, é futuro, é condições de vida, qualidade de vida, eu dou destino para eles, eu estou trabalhando duro, como Davi fazia, cara. Todos os seus filhos estavam resolvidos a vida inteira. Os filhos de Davi não precisavam pensar em trabalhar, todos eles estavam resolvidos a vida inteira, e ele talvez estava, cara, olha só, todos os meus filhos, eu dou tudo o que eles precisam. Só que ele era ausente emocionalmente dentro de casa. Ele não estava ali, cara, presente emocionalmente. Por 2 anos, acontece uma tragédia, ele não faz nada. Depois, 3 anos, ele está ausente fisicamente, porque o seu filho foge e ele não está perto do seu pai por 3 anos. Até ele se consolar da morte do filho que foi assassinado. 3 anos. Joabe, que era amigo de Davi, ele fala com Davi e diz assim, ele fala com uma serva e diz assim a essa serva: vai falar com Davi. Porque Davi era o rei que ele julgava as causas. As pessoas chegavam em Jerusalém e iam ter com o rei, e o rei era como que um juiz. Ele dizia: olha, essa causa é assim, essa causa é assado, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E essa mulher chega a Davi com uma história que Joabe mandou ela falar, que era uma história inventada, mentira, mas ela conta a seguinte história: Davi, eu sou viúva, eu tenho 2 filhos. Os meus filhos, não tem ninguém que me sustente, meu marido não me sustente, os meus filhos me sustentam. Só que eles decidiram brigar no campo e um matou o outro. E agora me restou um filho só. Porém, os meus vizinhos, que souberam que o meu filho matou o seu irmão, querem matá-lo também. E eu preciso da tua ajuda. E aí Davi, cara, ele fala uma frase que ela é forte. Ele diz assim, no final, do verso 11 do capítulo 14, diz assim, ó: disse ela: ora, lembre-se, ó rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição e não exterminem o meu filho. E disse ele, Davi, tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum cabelo do teu filho. Ele diz assim, cara, deixa comigo que eu vou resolver essa parada, não vai cair um cabelo do teu filho. Cara, Davi conseguia resolver o problema de todo mundo na nação, mas não conseguia resolver o problema da sua casa.
Ele estava pronto para atender todo mundo, ele tinha tempo para atender todo mundo, ele tinha tempo para se dedicar para todo mundo, mas ele não tinha tempo para resolver o problema da sua casa. Cara, isso é comum em pastores que passam resolvendo o problema da igreja inteira, mas têm dificuldade de resolver o problema da sua casa. São empresários, homens de negócio que resolvem problemas inteiros de vários lugares, mas têm dificuldade de olhar para dentro da sua casa e encarar a sua casa. Às vezes acreditando que eles estão dando futuro, estão dando condições, estão provendo, estão... como Davi estava fazendo, talvez isso seja suficiente. O que Absalão queria era um pai. O que ele estava precisando era de um pai. Um dia, um pastor conhecido, ele me disse, cara, era uma quinta-feira, eu estava muito cansado. Eu tinha trabalhado na igreja desde de manhã, eu tinha atendido, feito atendimento, visita, hospital, eu tinha pregado não sei aonde. Cara, eu estava muito cansado, estava chegando em casa, era 10 da noite. E eu estava chegando em casa e a única coisa que eu pensava subindo o elevador era tomara que meus filhos estejam dormindo, tomara que os meus filhos estejam dormindo. E ele abre a porta da casa e a filharada estava... E a filharada toda feliz da vida, pulando. Ele diz, ai cara, ele vai, toma um banho, ele só queria tomar um banho, comer e dormir, cara. E ele vai, toma um banho, vai comer, a esposa dele tinha feito a comida, ele senta na mesa para comer, a filharada senta junto e começa, pai, me dá um pedaço, pai, me dá um pedaço, pai, me dá um pedaço. E ele indignado com aquilo, ele olha para a mulher e diz, essas crianças não jantaram? E ela olha para ele calma e diz, não com o pai. Nós temos a capacidade, cara, de lidar com tanta coisa. E às vezes temos dificuldade de olhar para dentro da nossa casa e sermos alguém presente dentro do nosso lar, olhando para a nossa realidade. Cara, Davi era esse cara. Ele resolveu o problema de todo mundo. Quando ele diz isso, não vai cair um cabelo do teu filho, pode ficar tranquilo que eu vou resolver esse negócio. Ela olha para ele e diz assim, então, eu tenho uma história para te contar. E, na verdade, isso aí não é minha história, isso aí é a tua história. Ele toma um choque, olha para ela assim, foi Joabe que inventou esse negócio aí, né? E aí ela, é verdade, foi Joabe que inventou. E está na hora de tu trazer o teu filho, traz de volta de Jesur, manda ele voltar. E ele diz, tá bom, tragam de volta ao jovem Absalão, mas que ele fique na casa dele e que ele não veja o rei. Absalão volta de Jesur, 3 anos depois, e vem na sua casa. Alguns estudiosos dizem que na casa de Absalão, onde ele ficava, ele enxergava a entrada de Jerusalém e ele enxergava o palácio. Ele saía na sacada da sua casa e ele podia ver as pessoas entrando pelos portões de Jerusalém e indo ter com o rei. E ele aguardando o seu dia. Quando seria o momento que ele iria conversar com o rei? As pessoas todos os dias, as pessoas passavam e iam ter com o rei e ele aguardando. E ele ficou aguardando, e ele ficou aguardando, e ele ficou aguardando. O verso 28 diz assim, assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Mais 2 anos. Mais 2 anos. Davi não foi capaz de chamar Absalão para estar com ele. Aí Absalão chama Joabe, já que Joabe resolveu uma vez o problema dele. Ele chama Joabe de novo. Joabe, vem falar comigo, preciso falar contigo. Joabe não vem. Ele chama de novo. Joabe não vem. Ele teve uma ideia. Coloca fogo nos campos de Joabe. Joabe tinha umas terras lá, ele bota fogo na plantação do Joabe. Quando Joabe diz que pegou fogo, então foi Absalão que botou. Ele chega, cara, que negócio é esse? Absalão, muito bem, muito obrigado por vir aqui, precisava conversar contigo mesmo. Era essa a ideia, né? Que bom que você veio. Tenho um papo para conversar contigo. E o meu papo, cara, que eu quero conversar contigo é o seguinte, verso 32 do capítulo 14. Respondeu Absalão a Joabe, olha, enviei-te a ti dizendo, vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe, para que vim de Jesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, se há em mim alguma culpa, que me mate. Mas ele queria ouvir alguma coisa. Ele queria ter resposta de Davi. Ele disse o seguinte, cara, por que eu vim de Jesur? Por que, cara, eu estava lá, ele me trouxe para cá, ele tinha uma expectativa de estar com o pai, ele tinha uma expectativa de que o pai o repreendesse, ele tinha uma expectativa de que o pai dissesse assim, cara, como tu fez um negócio desse, tu tá maluco? Cara, era teu irmão, tinha tanta forma para resolver esse negócio, como é que tu mata o cara? Sei lá, cara, tu é passível de pena, tu vai ficar preso, alguma coisa, mas ele queria que o pai interagisse com ele, que o pai dissesse alguma coisa, que o pai falasse, olhasse nos olhos, repreendesse, o abraçasse, o amasse, sei lá, cara, mas ele queria que alguma coisa acontecesse. Ele diz, se eu sou passível de punição, eu estou disposto a recebê-la, mas eu não aguento esse limbo,
Eu não aguento essa indiferença, eu não aguento essa passividade emocional. Não dá para tu ignorar que eu existo, ignorar que tem um elefante na sala, que não temos problema, não dá. Eu preciso que tu venha, que tu interaja comigo. Fala comigo, pai, olha no meu olho, diz alguma coisa. Cara, quantos pais eu atendo que vêm conversar comigo dizendo assim, cara, eu não aguento mais meu filho tem 14 anos, ele é rebelde. Cara, talvez ele está só colocando fogo nos campos para chamar a tua atenção. Ele está talvez só tentando dizer assim, cara, eu preciso que tu venha falar comigo. Eu estou distante, eu estou desconexo aqui, cara, eu só quero atenção, eu quero estar conectado, eu quero ter alguém que eu possa estar perto, eu preciso de referência, eu preciso estar caminhando junto, perto, conectado. Meu irmão, nós podemos ensinar muita coisa, mas o nosso filho vai aprender pelo exemplo. Nós podemos dizer o que é certo, um monte de coisa, mas ele vai aprender pela referência, de estar conectado, caminhando junto. Eu lembro, quando nasceram os nossos filhos, em especial eu lembro eu tenho essa imagem clara da Bel ainda, era pequenininha, e eu com ela no colo, recém-nascida, tinha 2, 3 dias, e eu chorando a Deus, dizendo, Senhor, me dá graça, para que eu possa ser referência, que eu seja homem de Deus na vida da Bel, ou do Tim, da Bel, enfim, que eu consiga, eles possam olhar para mim e ver um homem de Deus, que eu possa transferir sobre eles algo que seja importante. Me caiu um temor quando aquelas coisinhas totalmente dependentes da gente, caiu no meu colo, eu fiquei olhando aquilo e digo, caramba, e agora como é que vai ser isso aí, cara? Eu tenho que cuidar deles, eu tenho que ser referência para eles, me caiu um temor absurdo. Tem uma história, cara, que para mim ela me ministrou muito. O Tim, ele era pequeno, ele sempre gostou de bateria, ele sempre amou tocar bateria, ele hoje toca outros instrumentos, mas o primeiro instrumento dele era a bateria, ele amarra a bateria, lá em casa tudo virava bateria, era sofá, panela, tudo virava bateria, e ele amava a bateria, e nós tínhamos ido numa loja de música, e tinha uma bateria, e ele, papai, essa bateria, não era bateria grande, normal, era bateria um pouco menor para criança, mas já fazia barulho para incomodar os vizinhos, aí ele, papai, eu queria uma bateria dessa e tal, eu digo, filho, não vai rolar aí e tal, né, o pila não vai dar e tal, não, beleza, então fomos para casa de noite, tudo, e normalmente à noite era assim, a Miriam contava a historinha e eu orava com eles, a Miriam contou a historinha, eu fui orar, e naquele dia eu decidi, cara, vamos fazer diferente, filho, hoje tu ora, ele, mas eu não sei orar, pai, eu digo, pai te ensina, é simples, cara, tu vai conversar com Deus do jeito que tu conversa comigo, Deus é pai, ele vai te ouvir, do mesmo jeito que tu conversa comigo, conversa com Deus, pode ser? Ele, tá bom, então ora aí, então vamos lá, ele assim, Deus, eu quero uma bateria, a vermelha aquela da loja, amém. Eu achei um pouco curta, confesso, essa oração, mas cara, ele, era dele sim, cara, era aquele negócio e tal, depois eu tentei consertar com Deus, dizendo, Deus, então é uma criança, né, em nome de Jesus pelo menos, né, no final da frase, mas enfim, cara, e foi, no outro dia eu estava ministrando num evento, e eu ganhei uma oferta, cara, e essa oferta foi praticamente o valor da bateria, e eu sabia que era para aquilo, cara, eu fui lá, comprei a bateria, levei para casa, penso numa criança feliz, os vizinhos nunca mais ficaram felizes, mas as crianças, né, o Tim estava feliz, e foi maravilhoso aquilo, aí de noite fomos de novo, né, orar, a Miriam contou a historinha, e aí eu fui orar com ele de novo, filho, quem sabe hoje tu ora de novo, pode ser, então, mas peraí, antes de tu orar, deixa eu te explicar, papai está precisando trocar de carro, né, já que tu está assim com o homem aí em cima, fica a dica, né, vai que resolve os problemas aí, que ajuda a gente. Mas, cara, esse era ele, assim, ele sempre foi apaixonado por isso, cara. E tomando café um dia, a Miriam perguntou para ele assim, filho, o que tu quer ser quando crescer? E ele, sem pensar, ele não pestanejou, ele não precisou pensar, processar. Primeira coisa que ele disse, baterista. Eu digo, cara, que legal, vai morrer de fome, mas legal, né? Beleza, e tal. Passou mais uns 30 segundos, assim, ele, não, pera, eu quero ser baterista e pastor. Eu digo, já deu uma melhorada. Vai continuar morrendo de fome, mas pelo menos já deu uma melhorada. Daí daqui a pouco ele, não, pera, eu quero ser só pastor, porque meu pai não toca bateria, e eu quero ser igual ao meu pai.
Cara, quando ele disse isso, me caiu um temor. Porque eu disse, cara, o que eu estou transferindo para essa criança? O que ele está olhando para mim e querendo importar de mim? O que ele está vendo que ele quer ser igual? Que referência é essa que eu estou derramando sobre ele? Cara, aquilo me bateu um temor absurdo. Aquilo, meu coração começou a palpitar. Eu digo, cara, Senhor, me dá graça, porque eu estou vendo que eu tenho uma missão absurda, que é derramar sobre essa coisinha, que não pediu para nascer, e que está aqui, e hoje eu tenho a missão de ser pai, de sim estar presente, de sim estar emocionalmente conecto. Ah, mas eu estou cheio de coisa para fazer, e é um paradoxo, falei esses dias, é o momento que a gente mais vive para trabalhar, é quando a gente tem força ali dos 20 aos 40 ali, mais ou menos, né, que tu está no gás e tal, e é o momento que os nossos filhos mais precisam da gente, e é o momento que nós estamos ali trabalhando, cara, mas e esse desafio, por isso que você é homem, é pai, e precisa abraçar essa causa, bater no peito e dizer, é minha responsabilidade, eu vou dar conta desse negócio. Eu posso estar cansado, posso estar estressado, mas eu sou pai, eu vou seguir adiante desse negócio. Quando eu viajo ainda, né, mas sempre que podia antes, quando era a região aqui perto, eu sempre levava um deles junto. A Bel nunca era muito de ir nessas viagens assim, mais para o interior, que era mais complicado, mas o Tinha era mais parceirão, assim, ele ia comigo. Um dia eu tinha viagem para Pelotas, e eu perguntei, filho, vamos comigo a Pelotas? No final de semana, eu ministrava sexta, sábado e domingo. E eles, para pai, vamos. Aí entramos no carro, indo a Pelotas, no meio do negócio, eles, pai, como é que funciona? Nós vamos ficar em hotel, como é que é? Eu digo, olha filho, às vezes a gente fica em hotel, às vezes a gente fica na casa do pastor, depende. Mas assim, ó, tu vai ficar quieto, né? Tu não vai me falar nada. Se nós for para a casa do pastor, tu fica de pianinho aqui, não fala nada, tu fica quietinho. Não, fechou. Aí chegamos na igreja, o pastor não estava, encostei o carro, desci, entrei, o secretário me atendeu, ele disse, olha, o pastor não está, ele já está voltando, mas ele já vem, ele foi no mercado, ele já vem e já leva vocês para o hotel. Quando ele falou hotel, ele só fez assim, ó. Eu digo, fechou. Fomos para o hotel, era um hotel simples, cara, mas muito confortável, assim. Nosso quarto tinha 6 camas de solteiro, 6. Ele pulou nas 6, assim, ó. Ele dormia um pouquinho em cada uma. Cara, muito louco. Aí arrumamos as coisas e tal, fomos para o culto, fui para o culto, preguei à noite, levaram a gente numa pizzaria, para ele era paraíso, né? Comeu, encheu o bucho, fomos para o hotel, dormimos no hotel, café da manhã do hotel, fomos para o culto de novo, almoçamos numa churrascaria de novo, paraíso, era o céu. E cara, a tarde era livre, e aí saímos à tarde para passear, e aí levei para comer doce, Pelotas, levei ele numa padaria, e disse, filho, pode escolher o que tu quiser comer na padaria. Ele até se assustou, porque não estava acostumado com esse negócio. E eu disse, não filho, a ideia é, na minha cabeça, eu queria construir aquele final de semana de memória, sabe quando assim, tu vai lembrar para o resto da vida, daquilo que a gente viveu, era a minha intenção, cara, estou aqui, nós vamos fazer um negócio massa. E aí, cara, comeu o negócio, nós gostamos de futebol, tanto eu quanto ele, visitamos os estádios, Boca do Lobo, Bento Freitas, né, o pessoal estava treinando lá num dia, no outro descobrimos no Bento Freitas que o Brasil ia jogar, o Brasil de Pelotas ia jogar no domingo, compramos ingresso, vamos olhar o jogo domingo, ia ficar lá até domingo ao meio-dia, até tarde, fomos olhar o jogo, cara, top, voltamos para o hotel sábado à tarde, entramos no hotel, e ele assim, o que tu quer fazer? Ele, pai, vamos brincar de lutinha? Vamos. Uns 15 minutos brincamos de lutinha na cama ali e tal, naquela época dava para brincar, depois ele cresceu, desisti dessa brincadeira, que enquanto eu batia eu gostava de brincar, depois ficou ruim a brincadeira. E brincamos de lutinha e tal, haha. Eu disse, tá filho, agora segura tua onda, eu preciso preparar a mensagem da noite. E aí ele ficou brincando lá, fazendo as coisas dele, eu preparei a mensagem, fomos para o culto, preguei no sábado à noite, fomos comer em outro lugar de novo depois, dormimos no hotel, café da manhã no hotel, culto, almoço em outro lugar, fomos para o jogo, cara, foi um final de semana perfeito. Nós voltamos para casa, assim, com aquele final de semana extasiado, eu estava podre de cansado, mas, cara, foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso mesmo, ele se comportou nos cultos, foi muito legal, cara. E aí, no outro dia, ele estava contando tudo isso para a Miriam. Ele sentou e começou a contar tudo isso, cara, para a Miriam, assim, contou tudo esse negócio. Aí a Miriam perguntou para ele assim, tá, e o que tu gostou mais de tudo que tu fez? Aí ele pensou, de brincar de lutinha com meu pai. Primeiro eu preciso dizer que se eu soubesse disso, eu teria economizado um montão de dinheiro. É fato. Mas a segunda coisa, cara, que eu queria dizer é que isso me demandou 15 minutos.
15 minutos do meu tempo olhando no olho do meu filho. 15 minutos do meu tempo dedicando para olhar para ele, cara, e gerar nele conexão, gerar nele memória, gerar nele identidade, destino. Saber que ele tem porto seguro, que ele não é uma estrela errante por aí, mas que existe conexão, que ele pertence, que existe pertencimento, que ele pertence a algo, que ele não está só aí, que existe alguém por ele. 15 minutos do meu tempo. Absalão que está gritando para Davi, é isso, ele quer 15 minutos. De olhar no olho do pai, e não conversar com o rei. Ele não queria conversar com o rei, ele queria conversar com o pai. Ele queria ouvir o pai, o que o pai pensa, o que tu diz acerca desse negócio. Ele queria ouvir o pai. O texto diz assim no verso 33, do capítulo 14. Assim Joabe foi ao rei e disse-lhe essas palavras. Então o rei chamou a Absalão e lhe entregou a presença, e ele entrou à presença do rei, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Joabe intercede com Davi, Davi deixa Absalão entrar. Ele entra como se estivesse indo ao rei. Era o seu pai, mas ele entra como se estivesse indo ao rei, em reverência, ele se prostra diante do seu pai. Davi vai ao encontro dele, e ele o beija, e ele levanta, e não diz um ai. Davi não fala nada. Eu sei que talvez para Davi, que teve 2 tragédias em família, e uma delas causada por aquele que está ajoelhado na frente dele, talvez o ato de Davi, preste atenção nisso, talvez o ato de Davi, de ir ao encontro de Absalão e de beijar Absalão, demandou de Davi um esforço absurdo, boçal, emocional, tremendo, porque tinha limitações no coração de Davi, talvez as coisas que ele tinha, e ele poderia justificar um monte de coisa, o seu passado, a sua história, a sua criação. Meu pai também não me abraçava, não me beijava, não fazia nada disso, meu pai não tinha carinho comigo, um monte de coisa passava aqui. Então ele ir ao encontro e beijar Absalão, talvez foi um quebrar de barreiras absurdo para Davi. Mas a questão aqui não era o que Davi podia entregar, era o que Absalão precisava receber. O ponto não era o que eu tinha para derramar sobre ele, era o que o meu filho precisava receber naquele momento, e é minha responsabilidade suprir. É minha responsabilidade entregar sobre ele. Não é achar resposta ou desculpas de o porquê eu não estou fazendo o que eu estou fazendo. O que o meu filho precisa? É minha responsabilidade saber o que ele precisa e ir de encontro a essa necessidade. Absalão precisava de uma palavra. Ele queria ouvir, e ele deixa claro isso. Fala com Davi, que ele me diga se eu sou passível de punição, que me mate. Ele queria ouvir de Davi. Davi o beija e sai. Quando ele faz isso, capítulo 15 diz o seguinte, verso 1. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava ao lado do caminho da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E respondeu ele, de tal tribo de Israel é o teu servo. Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E o verso 6, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, escute isso, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. 2 coisas. Primeira delas, ele sai da presença do rei e ele se dá conta, não tem jeito, esse cara não tem relacionamento, ele não se relaciona. O que ele faz? Ele junta 50 homens e ele para onde? Na entrada de Jerusalém, naquela porta que ele via do quarto dele as pessoas passando, ele para lá, e as pessoas vêm para ir ter com o rei, todo dia eles faziam isso, e era uma realidade, as pessoas iam até o rei, eles chegam até e ele para elas, diz, de onde que tu é? Que tribo que tu é? Ah, eu sou de tal tribo. Ah, legal. Qual é a tua causa? A minha causa é essa. A tua causa é justa, a tua causa é boa, mas deixa eu te falar, não tem ninguém que te ouça aqui em Israel. Isso era verdade? Não, as pessoas tinham acesso a Davi todos os dias, e eram ouvidas por Davi. O que ele está dizendo? A minha realidade é o seguinte,
se o meu pai não tem ouvidos para o filho, ele não vai ouvir você. E para ele era uma verdade, para ele aquilo era uma realidade. Se o Davi não ouve nem o seu próprio filho, se ele não vai ouvir as demandas do seu filho, o coração do seu filho, ele não vai ouvir você. Você tem uma boa causa, você tem uma boa demanda, mas ele não vai resolver o teu problema. Deixa que eu tenho uma galera aqui que vai resolver esse problema. E ele começa a fazer uma segunda coisa, a furtar o coração das pessoas. Em outras palavras, as pessoas começam a olhar para ele e dizer assim, esse cara é o cara, esse deveria de ser o nosso rei. Esse é o cara que deveria de tomar a posição, é ele quem tinha que ser o rei de Israel. E passam-se 4 anos fazendo isso, ele passa 4 anos fazendo isso, e aí ele dá o golpe de Estado, e ele assume o reinado. Só que nesses 4 anos que ele está fazendo isso, e hoje nós olhamos para Absalão e dizemos assim, é um rebelde, é um filho rebelde. Ele foi criado, ele foi construído, ele foi formado para ser rebelde. As ações de Davi, ou a falta das ações de Davi, fizeram seu filho ser um rebelde. A falta de conexão, a falta de comunhão, a falta de um pai presente, física e emocional, na vida do seu filho, fez um filho rebelde. Meu irmão, quando o pai é ausente, entre tantas coisas que isso pode causar na vida do filho, de problemas na escola, de problemas de relacionamento, ele causa um problema, que é problema de identidade e pertencimento. Quando o pai não está presente, o filho tem problemas de identidade e pertencimento. Ele não sabe direito quem ele é e a quem ele pertence, e ele vai buscar a pertencer. Absalão foi buscar a pertencer na vida das pessoas, todo mundo dizendo, tu é o cara. Beleza, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Então, quando ele furta o coração das pessoas, ele está buscando, na verdade, um lugar para pertencer, fora da realidade da família, fora daquele ambiente familiar que ele estava inserido, porque ali ele não conseguiu, e ele foi buscar lá fora. Quantas vezes nós vemos jovens que vão buscar lugar de pertencimento num grupo de jovens onde são todos drogados, por exemplo. E aí tu não faz sentido, como ele nunca esteve num ambiente de droga, por que ele está agora se drogando? Ele foi buscar pertencimento, ele não foi buscar droga, ele foi buscar pertencimento. Ele foi buscar identidade. O que ele está correndo lá não é, eu quero me drogar, ele está buscando pertencimento. Ele chega lá e é um grupo onde todo mundo o acolhe, onde ele faz parte de algo que ele não recebeu. Só que aquele grupo lá, para eu fazer parte, eu preciso consumir tal e tal coisa, e eu passo a consumir tal e tal coisa, porque eu estou buscando pertencimento. Quantas vezes nós vemos meninas que se tornam promíscuas, porque elas estão buscando valorização, identidade, pertencimento. Elas encontram na promiscuidade pessoas que aparentemente gostam dela, procuram ela, valorizam ela. Ela não tem noção de que ela está, na verdade, se vendendo, que ela está sendo um produto de consumo, ela não tem essa noção. Na cabeça dela, ela está sendo valorizada pela quantidade de pessoas que a procuram. A falta de um pai, ela causa problemas de identidade, de pertencimento. Absalão vai buscar neste lugar. Ele toma o lugar do rei e ele sai. Davi tem que sair. Sai com todos os seus comandantes e eles começam então a planejar como nós vamos retomar o nosso lugar. Preparam esse dia, que vai ser o dia da retomada, nós vamos investir contra o exército de Absalão. E aí então Joabe diz, não, só um pouquinho, tu não vai na guerra, tu está maluco? Tu é o nosso rei, tu vale 10 mil de nós. Então tu vai ficar aqui e tu não vai para essa guerra, deixa que nós resolvemos. Ele diz, tá bom, beleza. Estrategicamente, é um mover estratégico de guerra interessante, entendo, concordo com vocês, mas eu preciso que vocês me prometam um negócio. E ele fala na frente de várias pessoas. Eu preciso que vocês cuidem do jovem Absalão. Nós vamos para essa guerra, mas eu preciso que vocês cuidem, que nada aconteça a Absalão. Beleza, todo mundo concordou, top, e ele sai. Eles vão para a guerra. E quando eles vão nessa investida, Absalão, ele estava saindo de um lugar com o seu burrinho, e ele, não sei se ele errou o caminho, o que foi, mas ele dá de frente com uma esquadra do exército de Davi. E quando ele dá de frente com essa esquadra, ele vira e ele sai, correndo com o burrinho no meio do mato, e ele fica com o seu cabelo preso nos arbustos. E o burrinho segue, e ele fica com o cabelo preso ali. E aí então avisam Joabe, achamos o cara, e ele está preso ali. E aí Joabe pergunta, mataram ele? E ele diz, está maluco, cara? Eu ouvi Davi falar que não era para matar o cara, capaz que eu vou matar o maluco, está louco? Não, então deixa para mim. E ele vai lá e fere a Absalão. E depois os servos de Joabe terminam de matar a Absalão. Joabe pega, chama um etíope, que era um mensageiro, e diz, vai e anuncia a Davi o que aconteceu. E aí alguns capítulos mais para frente, o capítulo 18, nós vemos essa história. Esse etíope sai correndo e vem um outro cara, chamado Aimás.
E ele diz para Joabe: eu posso ir avisar também? Eu digo: eu já mandei um cara, mas já que tu quer ir, gosta de correr pelo jeito, vai. E ele larga, cara. E ele é mais rápido que o etíope, por incrível que pareça. E ele vai. E ele corre, cara, cruza o cara, chega diante de Davi e avisa Davi e diz assim: Davi, vencemos. Deu certo. Nós vencemos. Derrubamos o reinado de Absalão. E a primeira pergunta de Davi, o verso 29. Perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Ele não perguntou assim: quando é que eu posso assumir o meu reino? Ele não perguntou: quando é que eu vou ser reintegrado ao meu trono? Ele não perguntou que estratégia de guerra que foi usada. Ele não perguntou como é que foi a batalha. Nada. Ele só queria saber de uma coisa: como é que está meu filho? Por que ele pergunta isso? Porque ele amava Absalão. Ele amava Absalão. Como pai, cara, ele amava Absalão. Ele tinha dificuldades enormes de comunicar esse amor. Ele tinha dificuldades enormes de expressar esse amor e fazer com que houvesse conexão de coração para coração com seu filho. Mas ele amava Absalão. O jovem Aimás diz: cara, não sei, eu não estava ali naquele momento da discussão, só sei que nós vencemos e eu vim te trazer. Nisso chega o etíope e ele diz a mesma coisa: vencemos a guerra, deu tudo certo. E a primeira pergunta de Davi para o etíope, no verso 32 foi: perguntou o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? E a resposta do etíope foi: Senhor, sejam feitos com todos os teus inimigos a mesma coisa que foi feita ao jovem Absalão. E ele entendeu que Absalão havia morrido. O verso 33 diz assim: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E aqui tu vê o coração de um pai que dá vida pelo seu filho. Porque não fui eu, porque não morreu eu deveria de ter morrido no teu lugar. E por que ele diz isso? Porque ele amava profundamente a Absalão. Ele só tinha dificuldades de comunicar isso. Ele não conseguia ser emocionalmente presente. E depois de um tempo, fisicamente presente dentro de casa. Nessa história, infelizmente, o final é triste, ele não tinha como restituir isso. Às vezes nós não conseguimos. Às vezes, de fato, algumas escolhas que nós fizemos ao longo da vida não nos permitem fazer o caminho de volta. Outras vezes, isso é possível. E quando eu digo isso é possível, não me refiro a relacionamentos tóxicos, não me refiro a lugares perigosos, que às vezes, ou nesse contexto, não é nem bom, nem saudável, nem seguro que se faça o caminho de volta. Não é desses relacionamentos que eu estou falando. Eu estou falando de relacionamentos dentro de um contexto de normalidade, onde ruídos de comunicação, comportamentos, dificuldades, romperam laços, quebraram relacionamentos, e que existe possibilidade de caminhar em direção e buscar restauração. O papel principal e o personagem principal de toda essa história é Davi. Ele era o cara que deveria de ter assumido, batido no peito e dito: eu vou resolver essa situação, enquanto tinha condições de ser resolvido. É minha responsabilidade, como pai, como homem desta família, é minha responsabilidade lidar com isso. Você, homem: mas é muito difícil o cara viver isso. Não precisa ter filho. Se você os teve, seja homem, seja pai, assuma o seu lugar, por mais duro, por mais cansado, por mais difícil que seja. Deus lhe forjou a isso, lhe capacitou a isso, lhe deu condições de ser este cara, seja este modelo de referência ao seu filho. Obviamente que não é só uma responsabilidade dos homens, é também das mulheres, nessa relação de cuidar dos nossos filhos. Mas hoje, em especial no Dia dos Pais, eu estou conversando com você, papai, homem, com isso. Segunda coisa, eu quero conversar com você, e aí é com filhos, e somos todos. Não criança, obviamente, mas você jovem, você adulto,
continua sendo responsabilidade do pai ir de encontro ao filho e de trazer restauração. É o papel do pai fazer isso. É o papel do pai ir de encontro. E me permita dizer um negócio. Falei esses dias também num culto. Talvez você bagunçou a sua vida bastante. E essa sua bagunça desconstruiu o seu filho. Hoje seu filho está totalmente desconstruído. Mas a sua restauração o reconstruirá. O seu caminho de volta a arrumar essa bagunça emocional e escolhas erradas que você fez ao longo da vida, reconstruirá o seu filho. Eu não estou dizendo que será de um dia para a noite, mas reconstruirá o seu filho. E lhe digo, vale a pena lutar pela sua família. Mas você que é filho, e se é possível no ambiente considerado saudável, não no ambiente tóxico, não no ambiente de abuso, mas no ambiente saudável, e talvez os relacionamentos estejam rompidos, e o seu pai ou a sua mãe não fazem esse caminho em sua direção, seja você um jovem ou um adulto, deixa eu lhe dar um conselho. Absalão lutou pela relação com seu pai o quanto ele pôde. Ele veio lutando desde Gesur, 3 anos em Gesur, 2 anos em Jerusalém, por 5 anos ele luta por um relacionamento, se contar ainda mais os 2 anos que ele esperava que o pai fizesse lá atrás, deu 7 anos, onde ele está buscando essa conexão, essa relação e ela não veio. E ele era no esforço dele de ir em encontro a Davi, ainda que era a responsabilidade de Davi fazer isso. Mas no dia que Absalão desiste de fazer esse caminho de ir em encontro ao rei, ele assinou o seu atestado de óbito. No dia que ele parou de buscar e disse, eu vou por um outro caminho, que é me rebelar, que é arrebentar com tudo. Já que não deu certo por esse, eu vou arrebentar com tudo. Ali ele assinou o seu atestado de óbito. Se eu puder lhe encorajar como filho, se porventura você vive numa realidade de dificuldades, não desista da sua família. Não desista dos seus familiares. Não desista de um relacionamento. De novo, dentro do ambiente saudável, dentro do ambiente onde não seja tóxico, não seja perigoso, não haja abusos, e não estou encorajando você a se expor a um ambiente desses, não é isso que eu estou falando, eu acho que você me entendeu. Mas aonde nós temos condições, às vezes por orgulho, por amarguras, por ressentimentos, nós ficamos na nossa posição. Cara, se existe uma coisa que vale a pena, é lutar pela família. E mais uma coisa, só. Meu irmão, sempre é tempo de perdoar. Sempre é tempo de perdoar. A graça do perdão derramado sobre outros, brasa viva sobre a cabeça, faz uma transformação absurda nos relacionamentos, na comunhão, na nossa vida, para podermos viver algo tremendo, que é um negócio chamado família. Vamos ficar de pé? Eu quero orar junto com você nessa noite. Você que está aqui, você que nos acompanha desde casa, pedindo ao Senhor que derrame da sua graça e do seu Espírito sobre nós. Talvez você diga assim, cara, mas eu não sei muito, cara, como fazer esse negócio. Eu não sei muito como dar esses passos. Eu não sei como caminhar nessa direção. Tem uma pessoa que é expert em fazer isso. E ela habita dentro de você, que é o Espírito Santo.
É só você pedir ao Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Eu tenho todas as minhas barreiras, todas as minhas limitações, eu não estou conseguindo ir de encontro, o máximo que eu consigo é dar um beijo, mas isso me demanda muito, eu não consigo trocar uma palavra. Espírito Santo, me ajuda, coloca as palavras na minha boca, fala comigo. Afinal, não é tão difícil assim, cara, você sentar na frente do seu filho, olhar nos olhos dele e fazer uma pergunta tipo: como você está? Cara, está tudo bem? Como é que tu está? Nós estarmos ali por eles. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite. Eu oro, Senhor, nessa noite. Coloco cada casa, cada família diante de Ti. Traz restauração, Senhor, nos nossos lares. Traz restauração, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Senhor, aqueles relacionamentos que aparentemente parecem impossíveis de ser restaurados. Senhor, Tu és expert em operar milagres. Senhor, restaura esses relacionamentos em nome de Jesus. Senhor, de forma sobrenatural, quebra barreiras, rompe cadeias. Papai, nós liberamos graça e perdão sobre aqueles que nos machucaram e feriram. E vamos de encontro com graça, estendendo a mão, nos derramando sobre. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Espírito Santo, nessa caminhada. Ajuda-nos, Espírito Santo, nessa jornada. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Papai, como diz a Tua palavra, que nos últimos dias Tu enviaria o espírito do profeta Elias e ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Senhor, essa graça e essa unção que Tu derramaria nesses dias, Senhor, derrama sobre nós. E que possamos, Senhor, ver este milagre acontecendo de restauração, de transformação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministra, Senhor, cada um de nós, cada casa, cada família. Em nome de Jesus.